Vai lá. Bom dia, meus amigos do Facebook. Bom dia, meus seguidores, nossos canais Facebook, YouTube e Instagram. Hoje é o dia 16 de setembro de 2021. Hoje é quinta-feira. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, falo de Fortaleza. Senhores, eu tenho que fazer mais uma vez as análises que eu sempre faço, cada vez com mais molho, como diz o outro. Ontem, aliás, hoje de madrugada, a Câmara Federal aprovou o novo Código Eleitoral com 900 artigos. Preste atenção. Agora veja uma coisa, uma parte inconstitucional. Quarentena para juiz, magistrado, policial civil, policial militar e forças armadas. Aquele que pertencer às forças armadas só pode ser candidato depois de 4 anos que tiver deixado a repartição militar ou civil, né? Correspondente. Esse tipo de coisa ainda não entra para essa próxima eleição, porque não dá tempo a atingir um ano antes da eleição que se avizinha, que será no dia 3 de outubro. Que dia vai ser 3 de outubro? Não. Questão dia 2 de outubro, 3 de outubro é domingo. Vai ser dia 2 de outubro para o ano. Tá certo? Agora eu digo que é inconstitucional pelo seguinte, porque fere o princípio da igualdade de todos perante a lei. Artigo 5º caput da Constituição Federal. Vamos a outras coisas. Eu ouvi uma crítica no programa Liberdade de Expressão da Rádio Jovem Pan ontem à tarde. No meio da crítica foi entrevistado o doutor desembargador Ivan Sartori. Foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é aposentado. Esse rapaz disse que estava rezando todos os dias para ver se o senhor ministro Alexandre de Moraes se conscientiza dos atos ilícitos que ele vem praticando. O senhor ministro Luiz Roberto Barroso, senhores ministros da corte, todos eles, porque quando um erra, os outros concordam. E ele fez ver coisas que eu ainda não tinha dito, porque eu desconhecia. Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, Roberto Jefferson teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Está preso por um inquérito no qual ele não estava indiciado. Porque tem que haver o indiciamento, relatório, ou no curso do inquérito o delegado representa pedido a prisão preventiva, dentro do que diz o artigo 311 do Código de Processo Penal. Aí ele disse um fato que, se o ministro Alexandre Moraes já era suspeito, como todo o Supremo Tribunal Federal é suspeito para qualquer coisa sobre manifestação política, ele disse que o Roberto Jefferson foi vencido numa ação de reparação de danos morais proposta pelo Alexandre de Moraes, condenado a pagar R$100 mil a ele por danos morais ocasionados ao ministro da Corte Suprema do Brasil. Meu amigo, ninguém pode ser juiz, ser vítima e ser a pessoa que dirige um processo ao mesmo tempo, e nessa circunstância, se porventura, por exemplo, meu filho é juiz, por exemplo, se ele estiver cobrando alguma coisa do doutor Romero, que está aqui presente no escritório, Romero Marrocas, ele não vai poder de forma nenhuma ser juiz em processo que apareça o doutor Romero como parte. Isso é elementar, está lá no artigo 145 do Código de Processo Civil, 146, e os artigos 95 a 112 do Código de Processo Penal. Mas eu não chego nem a só essa coisa. Eu chego ao seguinte, eles querem distinguir um jornalista do blogueiro. Eles querem, porque essa medida provisória que o Bolsonaro mandou
e que o presidente do Senado devolveu dizendo que era inconstitucional, o Rodrigo Pacheco, ela nem cheira nem fede. Porque a medida provisória é só um lembrete que nós devemos cumprir a Constituição Federal no amplo direito de expressão, comunicação. Aí eles querem confundir, porque se eu tenho um canal de internet, como eu estou aqui no meu Facebook, no meu YouTube, qual é a proibição que tem? Porque eu não sou jornalista, nem sou radialista, eu não posso falar no canal. Porque é o seguinte, nós temos os dispositivos constitucionais, no artigo 5º, 4, inciso 4º, que diz é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. O 5º, inciso 9º, é livre a manifestação de pensamento, expressão e comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Agora, esse inciso 10º é que é o socorro dos vitimados pela palavra de alguém. Aqueles que se sentirem prejudicados da sua imagem por redes sociais, vou dizer aqui, palavra minha, comunicação, televisão, tal, pode exigir a reparação dos danos morais e materiais ou morais que sofrem em razão da publicação. Ainda tem no artigo 5º, inciso 5º da Constituição, todo aquele ofendido por palavras, etc. E o direito de resposta não isenta o ofensor de receber indenização. Ainda tem mais, não existe crime de opinião. Eu posso dar uma opinião aqui desfavorável a quem quer que seja. Não existe. O que existe, o que é? Crime de calúnia, 138, difamação, 139, injúria, 140 do Código Penal. Como os crimes via internet, via redes sociais, via rádio, televisão, são crimes de ação pública condicionada para os funcionários públicos, envolvendo ministros, e de ação privada para o particular. Eu acho que o correto, e eu repito, seria o ministro Alexandre Moraes fazer uma representação perante a PGR, Procuradoria-Geral da República, e pedir para denunciar quem lhe esteja ofendendo. Aí seria instaurado um processo criminal, inclusive com as majorantes do artigo 141 do Código Penal. Essas majorantes podem ser duas. Uma porque o senhor Alexandre é um servidor público da mais alta qualidade, qualificação. E outra porque é feita essa ofensa para o público em geral. Ainda tem mais a agravante, a majorante do artigo 71 do Código Penal, que diz todo aquele que por várias ações e várias omissões praticar diversos crimes. Ainda tem mais ainda o concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal. E para terminar, o concurso material do artigo 69 do Código Penal. Então ele tinha que fazer a representação até coletiva. Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, tal. Aí, Daniel Silveira, como tem foro privilegiado, a representação seria para o PGR, propor a denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal, e ele não podia votar. Não podia, que era impedido, ele era impedido, e é impedido. Outra, o ministro Luiz Roberto Barroso foi muito criticado também ontem, por dois pontos. Primeiro, que ele fez uma longa alusão sobre prosperação e termina dizendo que é absoluta a liberdade de expressão. Ora, como é que é isso que é absoluta a liberdade de expressão? Ele fica todo tempo publicando coisas indevidas e mais, fazendo funcionamento político que é proibido para os ministros. Sabe o que ele disse mais? Segundo o programa que eu ouvi, na Rádio Jovem Pan de ontem,
4h30 da tarde. Liberdade de expressão. Ele disse que ia assistir às eleições da União Soviética, para ver lá, das lutas eletrônicas. Meu amigo, se o cidadão já está, o cidadão que eu digo ministro, que o povo brasileiro sente que vocês querem proteger o Lula, entendeu? Ainda vai assistir a uma eleição no país comunista de lascar, né? Bom dia para você, né? Quer ver mais outra coisa? Vão processar o Bolsonaro por propaganda antecipada no dia 7 de setembro, que a Globo diz que ali era uma manifestação antidemocrática. Mas não quer processar o Lula, que todos os dias está nas redes sociais fazendo campanha política. Agora o pior, o indivíduo desse não tem vergonha. Além de não ter vergonha, que ele tem um dedo, só tem um dedo, ele foi roubar e deu uma mordida no dedo dele. Aí, o Lula, ele disse que vai regulamentar as coisas, como é a mídia. A mídia, que é a mídia? A imprensa. O rádio, a televisão e as redes sociais. O imbecil desse devia, pelo menos, respeitar a mãe dele, que era uma pobrezinha lá do inferno da pedra, lá de dentro do mato de Pernambuco. Sabe por quê? Primeiro, nós só podemos mexer nas cláusulas pétreas da Constituição Federal com uma Assembleia Nacional Constituinte. Nenhuma PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, pode ser aprovada visando a modificar qualquer cláusula pétrea. Quais são elas? Artigo 5º todinho. Liberdade de expressão absoluta. Artigo 220 da Constituição, que trata da liberdade de imprensa. Quer dizer, nós temos dois dispositivos, um para o povão ter liberdade, artigo 5º, 9º da Constituição, e outro para os jornalistas, comunicadores de rádio e televisão, artigo 220. Porque o jornalismo, hoje, para ser jornalista, não é preciso ter nível superior, não. Não precisa ingressar em faculdade de jornalismo. Você basta escrever para jornal com frequência e se tiver até carteira assinada, melhor ainda. Então, no artigo 60, mesmo parágrafo 4º, eu já disse aqui, da Constituição Federal, diz lá, não pode haver emenda à Constituição tendente a abolir, tá lá, as cláusulas pétreas, todinhas. Também aquele era o pelejar já, para diminuir a idade para 16 anos, na maioridade para a idade penal, artigo 218 da Constituição Federal. Não pode. Não pode. Não pode. Cláusula pétrea. Só através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Vocês sabem o que é isso? Vou dizer. Nós temos o poder constituinte, ele é originário ou derivado. O que é o poder constituinte originário? É como foi feito em 1986, quando foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, entendeu? Pelo presidente Sarney, que graças a Deus ele já está velho, acabado, viu? E ela foi processada durante o ano de 87 e promulgada na terça-feira, 5 de outubro de 1988. Isso é o poder constituinte originário. Esse poder constituinte, quando ele promulga uma Constituição Federal que não depende de sanção ou isso do presidente da República, passa a ter vigência com a recepção das leis que não ferem a Constituição Federal. O poder constituinte derivado é o poder de fazer propostas de emendas à Constituição. Nossa Constituição está toda retalhada de emendas. Bom, outro problema, eu estava pensando lá em casa uma coisa que deu certo aqui. Agora é jocosidade, vou dizer para você, viu? O artigo 101 da Constituição, o artigo 101, só façam me ouvir que eu gosto de conversar com vocês, porque é bom de conversar isso, informalmente. O artigo 101 diz o seguinte:
para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o magistrado, são os magistrados maiores do Brasil, basta ter o cidadão mais de 35 anos de idade ou menos de 65, ter reputação ilibada e notável saber jurídico. Quer dizer que eu estava pensando, por que o Bolsonaro não desiste do André Mendonça e nomeia o Zé Trovão para ser ministro? Era bom, né? Ou então o Silas Malafaia, que o Silas Malafaia tem uma língua de 7 pousos. Quando eu escuto ele na rede social, povo abençoado do Brasil, fique comigo que tem coisa urgente. Bom, por que isso? Primeiro, se você pode manipular o Senado para aprovar uma sabatina, como já aprovaram tanta gente analfabeta na sabatina do Senado, que se senador soubesse direito, entendeu? Para sabatinar alguém, para saber se o cara tem notável saber jurídico, eu sou muito mais o Quintino Cunha, nosso saudoso Quintino Cunha, que escrevia bonito, né? Bom, aí o Zé Trovão podia ser ministro. Aí, de repente, surgiu a notícia que o André Mendonça, ele é amarrado mesmo no evangelismo. Evangélico tem que seguir a Bíblia, que é a sua Constituição, e que ele não herdará o pé de amoldar a Constituição Federal, a Constituição dos evangélicos. Porque seria o quê? Até um desastre para aqueles que estão lá, no Supremo. Aí, por que o André cogitou em desistir? Porque é triste, é lamentável a gente saber que o senhor é o que foi presidente do Senado, como é o nome dele, Davi Alcolumbre, senador, presidente da CCJ do Senado, não coloca em pauta por conveniência própria de alguns que não querem o André Mendonça. Resultado, enquanto o PGR termina o mandato dele agora em setembro, ele já está sabatinado, o Bolsonaro tem que nomear para continuar. E o Supremo está só com 10 ministros. Outra coisa é que eu entendo o seguinte, isso é a norma mais bonita que existe no mundo, é que nenhum juiz de qualquer tamanho, desde o juizinho lá de Simplício Mendes no Piauí, lá de Itaiçaba no Ceará, de Palhano no Ceará, até o Supremo Tribunal Federal, todos são juízes, são magistrados. Nenhum pode falar fora dos autos. Nenhum pode fazer manifestação política. E o que se ouve, o ministro Gilmar Mendes fazendo manifestação política, o senhor Dias Toffoli, o senhor Luiz Fux, aí toda a jogada, porque ele é o único que já fez concurso para isso e para aquilo. Entrou na jogada em solidariedade, quando ele poderia reunir a corte, turma, vamos cumprir a Constituição. Todo mundo, os carroceiros, os motoristas, os bicicletistas, os motociclistas, tá todo, os caras de ônibus, o povo em geral, nas feiras livres, vamos nos meter no meio do povo e ver o que o povo diz. Rapaz, o que é isso? Esse ministro está fazendo isso, tal. Eles estão com medo, do senhor, seu ministro Alexandre de Moraes. Eu sou o que estou com medo. Por quê? Porque nós estamos vendo que a Constituição está absolutamente rasgada, a instituição Brasil está em perigo, a democracia, justamente por essa coisa. Se vocês ficassem calados, o que é que fala o ministro, o que é que fala o desembargador, o que é que fala o juiz? Primeira coisa que eu digo assim, eu não posso fazer nenhuma alusão a um processo. Qual é o assunto? Meu assunto é dizer que a minha vara foi feita correção, os processos estão bem legais, está tudo caminhando normalmente. E nunca fazer manifestação favorável ao Lula, que é só o que se vê. Desculpem, né? Vamos ao futebol da saudade, viu? Olha, eu falei na última live sobre a linha de frente do Botafogo. A linha de frente. Garrincha, Didi, Quarentinha, Zagallo e Amarildo.
as feras, aí é o Gimas, né? Aquele Botafogo que mandou 7 pitombas no Fluminense. Hoje eu vou falar só do Quarentinha, só um minutinho. Maior goleador da história do Botafogo com 313 gols. Maior média de gols na seleção Quarentinha, seleção brasileira. Eu não quero nem dizer que jogou em outros times, não vai me interessar. Vou só dizer que já morreu, né? Morreu no dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro de 1996, depois de ter nascido, ele nasceu... 15 de setembro. Eu sei, nasceu no dia 15 de setembro de 1933. Ele nasceu... Onde é que ele nasceu, hein? Belém do Pará. Ele nasceu em Belém do Pará e morreu no Rio de Janeiro, tá bom? Então, o Quarentinha, todo mundo sabe, conheceu o Quarentinha, a bola bonita que ele jogava, jogou seleção brasileira, formou com os que eu mencionei, a maior linha de frente do Botafogo, foi um homem 90% dedicado ao Botafogo, 313 gols, até hoje ninguém quebrou a marca dele no número de gols marcados. Tá bom, pessoal? Bom dia. Vamos agora no assuntinho que me pediram. Um cidadão me procurou pessoalmente. Eu ia passar, rapaz, eu recebi um mandado, um liminar para desocupar uma casa. E que eu sou inquilino. Aí o juiz deu prazo de 60 dias para desocupar. Ele não disse se era sentença definitiva, se era liminar. Ao que tudo indica, quando o juiz dá 60 dias, é liminar. Que a lei, ele pode dar de 15 a 60, mas a lei no inquilinato, ela manda dar 15 dias. Mas se você olhar os artigos 47 e 62 da lei do inquilinato, quando se trata de liminar, o artigo 59 que trata de liminares, ele diz que o juiz dará um prazo de 15 dias, mas não é um prazo imperioso. Bom, diz que lá que o cara mora numa casa, o contrato de locação é verbal, é em terreno público, entendeu? Esse despejo é para uso próprio no juizado especial, ele não diz qual é o juizado. Então, o que eu tenho a dizer? Em primeiro lugar, quando o terreno é público, a casa é construída em terreno público, jamais, vou repetir, jamais poderá ser proposta ação de despejo para uso próprio, uso de ascendente ou descendente, não pode. Porque não há nenhuma proibição de eu ser ocupante de uma casa construída, por exemplo, no Piramuque, tudo lá não tem escritura. E eu fazer o contrato de locação, executar, propor ação de despejo por falta de pagamento, por descumprimento de preceito contratual. Mas não posso propor uma ação de despejo para uso próprio. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tive aqui um caso que eu peguei o cara já estava com mandado para desocupação, sentença definitiva, 10 vezes me deu uma sentença. O cara pediu, eu quero o imóvel da rua tal, onde está o restaurante tal, para a minha filha, a filha do locador, exercer atividade comercial. E o juiz julgou a ação dessa procedente, você pode ter escritura 1000 vezes, não pode. E quanto mais que o cara não juntou nem por causa da escritura. O artigo 47 da lei do inquilinato, a lei 82/45 de 18 de outubro de 91, é imperioso quando ele diz, para o despejo para uso próprio de ascendente ou descendente, são necessárias as seguintes condições. Sendo para uso próprio, eu posso pedir o imóvel qualquer que esteja alugado. Mas para uso de descendente, por exemplo, é preciso que eu peça só para o meu filho morar no imóvel, para residir. Não pode pedir para o filho comercial alugado. Segundo, é preciso você ter escritura registrada, que ela seja de cessão de direito secretário, que ela seja de promessa de compra e venda, que ela seja de arrolamento, o que for, tem que ter um registro no cartório de imóveis.
uma casa comprada com financiamento da Caixa, que havia a matrícula. Mas aí o cara pediu para a filha comerciar. Não pode. Artigo 47, inciso 3º, parágrafo 2º da lei do inquilinato. É o maior absurdo, é eliminar. Então, é imediatamente contestar, mostrar que o juiz está errado. Porque o diabo é que o juiz das parcelas não cabe nem recurso de agravo de instrumento. Não cabe. Porque, olhe bem, é permissivo propor ação de despejo em juizado especial só. Despejo para uso próprio, despejo para descendente ou cônjuge ou ex-cônjuge. Olha bem, porque nunca o valor do aluguel, somado 12 vezes, pode passar dos 40 salários mínimos. Para quem não sabe, no juizado especial estadual, o valor máximo da causa é 40 salários. No juizado federal, 60 salários mínimos. E o artigo 58, inciso 3º da lei do inquilinato, diz o seguinte: todas as ações de despejo devem constar o valor da causa, que deverá ser de 12 vezes o aluguel. Então, se você tomar aluguel de 3 mil, já é um aluguel alto, né? 3 vezes 12, 36 mil. Então, eu pedi até o cara para vir aqui, que pode fazer um favor, que eu não gosto mais de advogar em juizado especial só por causa do PJE que mata um, não tem que fazer nada. Então, senhores, é isso. Eu quero só que vocês compartilhem o meu canal de Facebook, o de YouTube. Não tem monetização, viu? Vamos lutar para que a nossa Constituição seja cumprida, que o nosso excelso ministro Alexandre de Moraes, ele não ligue mais rádio, nem televisão, nem redes sociais, fique caladinho. Porque quanto mais o cara é assolado pelo povo, mais a negada cai em cima. E é muito difícil processar criminalmente milhões de pessoas que estão usando redes sociais para a molecagem contra ministro, contra presidente, contra quem quer. Você ia pensar se o Bolsonaro fosse processar quem xinga, quem desmoraliza, quem grita, quem esculambeja. Ele até, o Celso de Mello, que chamou de genocida, já estava no pau. O ministro Luiz Roberto Barroso chamou de farsante. Pode o ministro fazer isso? Não pode, pessoal. Vamos devagar com a louça. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Quem é que está na escuta e na assistência aí? Maria Eneida Lima. Eneida, bom dia, doutora Eneida, becejando. Liduína Procópio. Opa, Liduína Procópio, bom dia para você. E Roberto Gomes. Roberto Gomes, rapaz, quero falar com você, Roberto Gomes. Bom dia para vocês todos. E bastam pedidos bem pequenininho para o meu WhatsApp. Uma música para o programa Morrendo de Saudade, que é levada ao ar todos os sábados pela Rádio Assunção, de 2 às 5 da madrugada. Morrendo de Saudade. E Rádio Epageu, radiodvc.com, desse Roberto Gomes. Ou uma manifestaçãozinha, mensagem pequenininha no meu WhatsApp pedindo música ou pedindo uma mensagem de direito aqui para o meu canal, que eu vou dar um plá para vocês. Basta ligar 85 é o DDD 999453883. Mais tarde é uma multidão de gente assistindo. Bom dia para vocês todos e até sábado, se Deus quiser.